A cidade de Monte Vale estava irreconhecível. A fumaça negra que emanava da rachadura não apenas persistia, mas agora parecia ter vida própria. Movia-se com intenção, rastejando pelas ruas e invadindo casas como um predador silencioso. Os moradores que ainda estavam na cidade fechavam janelas e portas, mas o ar estava contaminado. Cada respiração trazia consigo um gosto amargo, como metal queimado. Gabriel despertou em meio ao caos. Ainda na tenda montada pelos cientistas, ele esfregou os olhos e tentou ordenar seus pensamentos. A imagem do ser humanoide que ele avistara na fumaça não saía de sua mente. André estava do lado de fora, discutindo algo com um grupo de pesquisadores. Quando Gabriel saiu, foi imediatamente abordado. Gabriel, você precisa ver isso, disse André, apontando para o céu. Gabriel olhou para cima e viu o sol obscurecido por um círculo perfeito de nuvens negras, como um eclipse. Mas aquilo não era natural. Os contornos das nuvens pareciam pulsar, como se estivessem vivas. Havia também vultos estranhos atravessando as nuvens, sombras fugazes que não pareciam de pássaros ou aeronaves. André entregou a Gabriel um tablet mostrando dados sísmicos. Desde que essa rachadura apareceu, o magnetismo local está fora de controle. Não temos explicação científica. E agora isso. André indicou o céu. Estamos lidando com algo que vai além do que a ciência consegue compreender. Gabriel pegou o tablet e passou os olhos pelos dados. Os números piscavam de forma irregular, como se os instrumentos estivessem interferidos por uma força invisível. Ele se lembrou das palavras na página da Bíblia que havia encontrado. E o abismo foi aberto. Essas palavras ecoavam em sua mente como um aviso. Enquanto isso, nas ruas da cidade, os sinais de que algo estava terrivelmente errado continuavam a surgir. Animais estavam desaparecendo. Os poucos cães e gatos que ainda vagavam pela cidade agora evitavam a rachadura e a fumaça, soltando uivos e miados de desespero. Pássaros continuavam a cair do céu, e os poucos que sobreviviam apresentavam comportamentos estranhos, voando em círculos desordenados antes de desmaiar. Naquela noite, Gabriel decidiu convocar uma reunião com os cientistas remanescentes e alguns moradores que ainda estavam na cidade. Eles se reuniram em uma pequena igreja no centro, um dos poucos lugares que ainda não havia sido tomado pela fumaça. Dentro da igreja, a atmosfera era pesada. Gabriel subiu ao altar e começou a falar. O que estamos enfrentando não é apenas um fenômeno natural. Há algo mais em jogo aqui. Essa rachadura, a fumaça, os sinais no céu. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Eu encontrei uma Bíblia perto da rachadura. Ela estava aberta no capítulo 9 de Apocalipse. Eu sei que pode parecer loucura, mas as descrições naquele capítulo se parecem muito com o que estamos vivenciando agora. As palavras de Gabriel causaram murmúrios na multidão. Muitos estavam céticos, mas outros, especialmente os mais velhos, pareciam alarmados. Dona Helena, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos claros, levantou-se e falou. O que você diz faz sentido. Eu me lembro das palavras de minha mãe, que dizia que um dia o abismo seria aberto e traria horrores à terra. Talvez estejamos vivendo esse momento. Enquanto as discussões continuavam, uma jovem entrou correndo na igreja, ofegante e coberta de fuligem. Algo está vindo! Zrenia, ela gritou, interrompendo todos. Vi sombras na fumaça. Elas estão se movendo em direção à cidade. O grupo correu para fora da igreja, olhando para a direção da rachadura. A fumaça agora não estava apenas rastejando. Ela parecia formar figuras indistintas, como se fossem corpos semiformados de uma substância sombria. Gabriel sentiu um frio na espinha. André pegou sua câmera e começou a filmar, mas sua mão tremia tanto que a imagem ficou desfocada. De repente, uma luz brilhante atravessou o céu, como um meteoro em alta velocidade. Ela caiu em uma colina próxima, iluminando a noite com um clarão intenso. O impacto foi acompanhado por um estrondo ensurdecedor, seguido de um silêncio absoluto. Gabriel não perdeu tempo. Vamos até lá, ele disse, pegando sua lanterna e liderando o grupo em direção ao local do impacto. Quando chegaram à colina, encontraram uma cratera fumegante. No centro, havia um objeto que parecia uma pedra negra,
mas sua superfície pulsava com uma luz vermelha. Gabriel se aproximou com cuidado, sentindo o calor emanando do objeto. André tentou medi-lo com seus instrumentos, mas eles pareciam estar interferidos, emitindo apenas chiados. Isso não é deste mundo, disse André, sua voz quase um sussurro. Gabriel estendeu a mão para tocar o objeto, mas antes que pudesse alcaná-lo, uma voz grave e distante ecoou ao redor. Não era uma voz humana. Era algo ancestral, falando em uma língua desconhecida, mas carregada de autoridade. O grupo recuou assustado, enquanto o objeto começava a emitir vibrações. A fumaça da rachadura parecia ser atraída em sua direção, formando um vórtice ao redor da cratera. Gabriel percebeu que estavam diante de algo muito maior do que podiam compreender. Não podemos ficar aqui, ele disse, puxando André e os outros para longe. Ao voltarem para a cidade, o vórtice de fumaça continuava crescendo e o objeto brilhava cada vez mais intensamente. Gabriel sabia que precisavam agir rápido, mas a questão que o atormentava era: o que exatamente haviam desencadeado? Com a descoberta do objeto misterioso e a intensificação dos fenômenos, Gabriel e seu grupo devem tomar uma decisão. A relação entre o objeto, a fumaça e os eventos descritos em Apocalipse 9 se torna cada vez mais clara, mas o tempo está se esgotando.